ainda com a mão no seu coração, repete após mim, fala: nessa noite, eu abro o meu coração para receber a palavra do Senhor e ser levado por Ele a viver mergulhado no descanso sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Senti de fazer algo aqui. Eu queria pedir, se tiver aqui ainda, que de repente desceu para ir no banheiro, não está aqui, ou alguém vai chamar, chama o nosso tecladista para mim. Hoje eu quero fazer diferente, quero pregar com som de teclado no fundo. Aleluia. Presta atenção, irmãos, o tema da nossa palavra hoje: o esforço do descanso. O esforço do descanso. Pastor, parece meio incoerente, é um paradoxo. Como que algo que é por esforço vai produzir descanso? Como que eu vou descansar fazendo esforço? Porque na cabeça de muitos, descanso tem a ver com ficar deitado com as pernas para cima. Estou vendo alguns irmãos olhando na revista aí, esqueci de avisar antes, não é o esboço da revista. Pastora Luiz, movido por Deus, mudou hoje a palavra. Essa daqui estava no freezer espiritual, já estava pronto o esboço, ele tinha programado de pregar uma outra palavra, mandou para a revista, essa que está na revista, mas hoje Deus falou com ele que era para pregar esse, com certeza por causa de alguém. Eu creio nisso demais. Talvez por causa de uma pessoa, talvez por sua causa. Deus mudou a palavra do culto hoje, da revista, porque Deus quer falar com você. Você crê que você é amado nessa medida? Então não faz sentido Deus mudar a palavra da revista por sua causa e você não prestar atenção nela. Então conecta aqui, esquece a revista agora, já que não é o esboço, esquece seu celular e foca aqui para receber a palavra. Presta atenção, porque tem até PDF aqui para você ir acompanhando, passa para mim próximo. A obra de Deus é toda feita por Ele. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: a obra de Deus é toda feita por Ele. Aleluia. Então presta atenção, quando Deus cria então o homem, Ele já tinha criado todas as outras coisas antes. O trabalho já estava concluído e Deus já havia entrado no seu descanso. E só então o homem é convidado a participar da sua obra. Você sabe o entendimento que você tem que ter, e eu creio que isso daqui amplia demais a sua compreensão a respeito do estilo de vida que Deus tem para você. Presta atenção, porque naturalmente falando, você conquista o direito de descansar. É assim que acontece. Você entra numa empresa, trabalha 1 ano para ter direito a tirar 1 mês de férias. Não é assim? Você entra na escola, você estuda o semestre para ter direito a uma férias ali no meio do ano, depois mais um semestre para ter outras férias na virada do ano. Então é assim normalmente, naturalmente. Você trabalha primeiro e folga depois. Agora olha que interessante, porque com Deus as coisas não são na ordem natural. Deus cria o homem e o primeiro dia da existência do homem é feriado. Aleluia. Primeiro dia, já nasceu de folga. Por isso que alguns falam, tiveram tanta revelação, que eles são extremamente folgados. Espaçoso, folgado, abusado. Você conhece gente folgada? Folgado, cidadão não tem limites para os pedidos. Folgado, preguiçoso em alguns momentos até. Chega a incomodar quem é fazedor de coisas. Aquele que é da correria, normalmente fica até incomodado, dá um trem ruim assim. Ficar do lado de um cidadão desse, pelo amor de Deus, devia ter vergonha. Você sabe, eu trabalhava numa empresa, tinha uma pessoa lá, era uma caricatura, sabe, uma pessoa que parece um personagem. Você custava acreditar que ele era de verdade. Por quê? Porque ele fazia tudo errado, tudo errado. Você marcava 8, ele chegava 9. Você marcava 9, ele chegava 10. Você falava para fazer de um jeito, ele ia fazer do outro. Era um negócio assim perturbador. Só que para mim,
num aspecto, eu divertia. Por quê? Por causa do tanto que os outros ficavam incomodados. Principalmente aqueles que eram extremamente corretos. Você conhece gente assim? Gente que se orgulha da sua pontualidade. Para mim, chegar 15 minutos antes, eu já estou atrasado. Você conhece gente que fala isso? Nunca atrasei na vida. Nunca. E aí, qual que era o negócio? A gente trabalhava com vendas. E aí, esse cidadão fazia os trem tudo bagunçado. Chegava, os que chegavam certinho, redondinho, ficava incomodado com ele. Mas no final do dia, o abençoado ainda vendia mais que os outros. Aí era para acabar com os piquinhos de Goiás, como diz o outro. Então presta atenção, não estou mandando você perder a sua responsabilidade com o horário. Não é isso. O que eu quero te falar é o seguinte: Deus decidiu criar o homem no último dia, para que justamente o homem nem participasse de nada da criação, nem cansasse com nada, mas também nem desse palpite de nada, e já nascesse com tudo pronto, e recebesse de graça o descanso. Recebeu de graça. Você sabe que existe uma interpretação, que é importante você conhecê-la, porque é uma interpretação teológica, e que você com isso conclui para tirar suas conclusões e gerar sua fé, suas crenças. Mas a Bíblia diz que Deus criou cada uma das coisas em um dia. Primeiro dia fez isso, segundo dia fez aquilo. Mas esse dia é interpretado por alguns não dentro da nossa esfera de tempo, mas na esfera de tempo de Deus, que é muito diferente da nossa. Então que pode ser que é o seguinte: Ele criou uma coisa e 10.000 anos depois Ele criou outra. Mas 1.000 anos depois Ele criou a terceira. Não quer dizer que foi realmente 24 horas. Eu particularmente creio que foi 24 horas. Em 24 horas fez tudo, mais 24 horas fez outra coisa, que na verdade eu nem acho que demorou 24 horas, porque ele é Deus, poderoso. Só dele falar, a Bíblia diz que tudo passou a existir. Então eu creio, Ele falou e aquilo que não existe veio a existir. Você crê desse jeito? Aleluia. Outros creem, é um tipo de interpretação, que as coisas demoraram. Você sabe, uma das coisas que eles interpretam que demorou, foi o tempo que demorou do intervalo entre Deus criar Adão até Ele criar Eva. Porque da maneira como nós lemos, e eu particularmente creio, foi coisa assim, imediata. Deus criou o homem, descansou, no outro dia Ele já reparou, não é bom que ele fique só. Vou fazer para ele uma auxiliadora que seja idônea. E já foi lá, pôs o homem para dormir e criou a mulher. Mas existem aqueles que creem que o intervalo de tempo foi grande. Deus criou o homem e muito tempo depois criou a mulher. Eu sei que tem muita gente com piadinha pronta para esse momento, mas eu não vou usar nenhuma delas. O fato é, se você crê que foi instantâneo ou que demorou, não muda o fato, que foi Deus que fez. Só que Deus fez tudo que tinha para ser feito antes. Trouxe o homem à existência, e o primeiro dia do homem foi no descanso. Aleluia. Isso é um ponto espiritual para você compreender. Segunda coisa que acontece, passa para mim próximo, quando Deus livrou o povo de Israel da escravidão do Egito e os conduziu para Canaã, Ele fez questão de mencionar que o povo não teria que fazer nada. Coloca para mim próximo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 a 12. Pode até aumentar um pouquinho o teclado. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom. Quem quer ganhar casa cheia de tudo que é bom aqui? Aleluia. Aleluia. Casa cheia de tudo que é bom. Você sabe, isso daí difere de uma pessoa para outra.
Você perguntar para um adolescente o que para você é uma casa cheia de tudo que é bom, ele vai falar uma TV enorme, um PlayStation 5, um sofá confortável, uma poltrona, sei lá, um ar-condicionado, minha sala de TV poderosa. Aí você vai perguntar para a irmã, ela vai falar tudo do bom e do melhor. Para ela é outra coisa. Não vou dar exemplo também não. Nosso irmão vai falar que eu sou machista. Para o homem é outra coisa. Para uns, casa cheia de tudo que é bom, prioriza a sala. Para o outro, casa cheia de tudo que é bom, prioriza a garagem. Porque está na garagem lá um carro muito bom, né? Tem aqueles que gostam de ter uma oficina dentro de casa, porque gostam de ficar montando, desmontando. E para ele ter uma montada cheia de ferramentas melhores. Então você sabe, é casa cheia de tudo que é bom para você. O que para você é uma casa cheia de tudo que é bom? Acredite, Deus quer te dar tudo isso. Eu creio, irmãos, eu creio que até os desejos que você tem é o Senhor que faz você ter. Por quê, pastor? Porque Ele quer realizar aquilo que você deseja. A Bíblia diz: o Senhor é aquele que tem pensamentos bons a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não quer te dar o que você não deseja. Por quê? Porque senão você não valoriza, né? Meu menino mais novo está fazendo aniversário. Ontem nós fizemos uma festa. Os amiguinhos da escola, os pais levaram, foi uma benção. Os pastores do Buriti estavam lá, minha família, né? Olha que benção. Ele ganhou um monte de presente. Só que o que é engraçado? É que ele não dá conta de esconder. Um menino de 7 anos, está fazendo 8, ele dá conta de esconder? Não consegue. Ele fica assim, é evidente, na hora de abrir os presentes, o que ele queria e o que ele não queria. O que ele queria, qual que é a reação? Ganhei. E o que ele não queria? Aí na hora que ele olha, legal. Aí ele joga para o lado e já vai abrir outro. Sabendo disso, até uma dica para os pais: não deixa seu menino abrir presente na frente de quem deu. Não deixa. Então, ganhou, acumula ali, põe tudo no cantinho. Acabou a festa, todo mundo foi embora, pega esses presentes, leva para casa. Agora vamos abrir. Agora o que é o melhor de tudo? O melhor é que eu sou pai dele. Eu sei o que ele gosta, porque eu acompanho, eu crio, eu presto atenção, eu observo. Aí eu vou no shopping comprar, igual eu fui ontem. E lá em casa, coisa assim, extremamente justa, assim, proporcional. Porque eu compro o meu presente e compro ainda dos irmãos e da mãe, tudo eu que pago. No final, eu dando 4 presentes pro mesmo menino. Eu pagando tudo. Aí eu entrego: ó, esse é você que vai dar, esse é você, mas é eu que pago. Mas qual que é a bênção? É que é tudo coisa que ele quer, que ele deseja. Deus é seu pai. Deus não é um convidado apenas da festa. Deus não é uma pessoa que te vê ocasionalmente e não sabe o que está no seu coração. Não, Ele plantou. A Bíblia diz que Ele gera o querer e o realizar. Ele colocou desejos no seu coração, para que quando Ele venha realizar esses desejos, Ele roube o seu fôlego. Ele te veja empolgado, feliz. Aleluia. Aleluia. Eu senti unção falando isso. Deus vai te dar casas cheias de tudo que é bom. Casa que você não encheu, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. Guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de escravidão. Agora presta atenção. Essa foi a promessa de Deus. Mas esse povo que foi tirado do Egito para viver essa promessa, a Bíblia diz que eles não desfrutaram dela. Apenas 2 de todo o povo. Você sabe, quando a gente fala assim, todo o povo, talvez você não consegue dimensionar. Mas a estimativa dos historiadores, baseado no tamanho da nação do Egito, baseado nas obras que foram construídas naquela época pelos escravos que eram os hebreus, né? O povo de Israel. E baseado no tamanho da nação de Israel naquela ocasião, que foi criada depois, a estimativa é que saíram do Egito 2,5 milhões de pessoas. É muita gente.
atravessaram em direção a Canaã, numa viagem que demoraria a pé, em média, 3 meses. Mas a Bíblia diz que esses 2,5 milhões, não entraram. Não entraram. Apenas 2 desses 2,5 milhões que saíram do Egito, que puderam entrar na Canaã. 40 anos depois, numa viagem que demoraria 3 meses. Só que a Bíblia diz por que não entraram. O que aconteceu? Os irmãos sabem da história. Moisés mandou 10 espiões para espiar a terra. 12, na verdade, um de cada tribo. 10 voltaram com um testemunho ruim. Lá tem gigante, lá tem soldados, exércitos, construções, muralhas. Nós vamos ser amassados, vão pisotear, gente. E aí, apenas 2, Josué e Caleb, falaram o quê? Tão certo como vive o Senhor, nós vamos comer eles como se fossem pães. O Senhor vai nos entregar nas nossas mãos. Nós vamos prevalecer. Mas o povo, a Bíblia diz, o povo duvidou da bondade do Senhor. Entenda algo. Olha aqui para mim. O povo não duvidou do poder do Senhor. O povo não olhou para os gigantes, para as muralhas e duvidou. Será que Deus tem poder de nos fazer vencer esses gigantes? Será que Deus tem poder para nos fazer entrar nessas cidades? Essa não foi a dúvida do povo. O povo duvidou da bondade. Será que Deus é tão bom assim mesmo? Será que realmente essa é a vida que Deus tem para mim? Presta atenção, porque a mesma dúvida desse povo é o que hoje tira os filhos de Deus de viverem a vida que Deus sonhou para eles. Não é você duvidar do poder, é você duvidar da bondade. Se você não acredita na bondade, no favor, no amor de Deus por você, você não vai desfrutar daquilo que Ele queria te dar. Sabe por quê? Olha aqui para mim, vou falar algo muito sério para você agora. Deus não está querendo provar para você que Ele é bom. Deus não está minimamente motivado a provar para você que Ele te ama. Sabe por quê? Porque o que Ele tinha para provar já foi provado na cruz do Calvário. Romanos 5,8 deixa bem claro: Deus prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui eu já estou falando do Espírito, que nem está no esboço. 1 João capítulo 4 fala: nós não tememos, nós vencemos o medo, lançamos fora todo medo. Por quê? Porque conhecemos o amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Qual é o amor? É o Senhor. E aí em 1 João, João está falando: Deus não tem amor, Deus é o amor. Deus é o amor. Aquele que é o amor. Você acha que Ele é bom, irmãos? Você acha que Ele é bom? Posso ouvir você interagindo, reafirmando? Deus é bom, irmãos? Deus é amor? Então o que impede você de viver a vida que Ele tem para você não é duvidar do poder, é duvidar da bondade, duvidar do amor dEle por você. Quando você não acredita que Ele é bom nesse tanto de abençoar você, indiferente do que você tenha feito, mesmo com todas as suas falhas, defeitos, erros, compromissos que você fez e não cumpriu, mesmo com todas as debilidades, todas as leis que você quebrou, mesmo com tudo que diz respeito a você de forma negativa, que o diabo faz questão de te lembrar e te acusar, mesmo assim Ele vai me abençoar? Pois é, Ele não vai te abençoar porque você é bom, Ele vai te abençoar porque Ele é bom. Quando você não duvida da bondade dEle, você desfruta do milagre. O que impede você de desfrutar é justamente esse questionamento: tendo feito o que eu fiz, vivendo o que eu vivi, errando o que eu errei, ainda assim Ele vai me abençoar? Pois é, mas Deus não colocou condições nesse texto de Deuteronômio. A condição é: eu vou te dar, você só tem que crer. Eu sou bom, vou te dar por causa da minha bondade. Amém, irmãos?
Sinto algo no meu espírito aqui para você. Você está aqui nos ouvindo, né? Talvez você ouviu hoje de manhã o pastor Luiz pregando, está me ouvindo agora, está ficando gravado, vai para o YouTube, depois você vai meditar nisso, vai ouvir de novo. Mas eu sinto algo no meu espírito para alguém agora, nesse momento, que eu não sei se está aqui ou vai assistir depois a gravação. Mas eu sinto que alguns abandonaram os sonhos. Parou de orar, não pede mais, e está totalmente acomodado apenas no fato de ter o básico para viver, sobreviver. Por quê? Porque se condicionou já numa vida atribulada, angustiada. Mas não é assim que o Senhor sonhou para você. E se o Senhor está ministrando essa palavra hoje, é porque Ele decidiu dar um basta nisso na sua vida. Ele quer você confiando integralmente na bondade dEle e recebendo ainda mais favor. Ainda mais favor. De uma forma incalculável, imensurável. Você vai desfrutar disso em nome de Jesus. Aleluia. Agora avança para mim próximo. Nós temos salvação quando descansamos no que Deus fez por meio de Cristo. A maior de todas as bênçãos que recebemos é a salvação. E ela é recebida como, irmãos? Você tem que lutar para ser salvo? Você tem que cumprir a lei para ser salvo? Você tem que ser perfeito para ser salvo? Não, você apenas crê. Todo aquele que crê com o coração e confessa com a boca é salvo. Agora, se a salvação é recebida assim, por que você imagina que as outras bênçãos nos seriam dadas de outra forma? Todas as bênçãos são recebidas no descanso da fé. E a fé é essa, irmãos, é crer na bondade. Crer na bondade é a firme certeza, convicção absoluta, excluindo toda dúvida de que Deus é bom, é poderoso, é galardoador daqueles que o buscam. É Ele que te recompensa. Você o busca e recebe. Você recebe pela fé, de graça, porque você que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça vai reinar em vida e vai desfrutar plenamente de tudo que Deus tem para você. Aleluia. Aleluia mesmo, irmãos. Posso ouvir um amém mais alto? Aleluia. Olha o que esse texto agora em Hebreus 1:3 diz. Ele que é o resplendor próximo, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Presta atenção, porque Cristo, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo vivo de Deus, aquele que é cheio de graça e de verdade, Ele veio, fez tudo o que tinha para ser feito, para redimir, restaurar, trazer você para perto, e concluiu essa obra. Não ficou nada pendente para ser feito. Tem nenhum ajustezinho para fazer na sua vida, não. Um monte de gente imagina que na vida dele, depois de Deus cumprir os requisitos e terminar cada etapa, aí então Deus vai abençoá-lo. Não, presta atenção. Tudo que tinha para ser feito, Cristo fez, e depois de finalizar, assentou-se. Só senta quem terminou o serviço. Jesus não é irresponsável de largar as coisas pela metade. Ele não sentou para procrastinar, jogar para amanhã o que ele tinha que ter feito. Ele não adiou, nem terceirizou, nem passou para outro. Ele finalizou toda a obra. E depois de ter feito tudo, assentou-se. E nós agora, a Bíblia diz que estamos como? Assentados com Ele nas regiões celestiais. Que é o próximo texto, Efésios 2:6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. Dá uma suspirada profunda aí. Na medida que você expira, que você põe para fora o ar do seu peito, eu declaro, profetizo toda angústia, toda ansiedade, todo medo, toda depressão, toda preocupação, toda tristeza, todo abatimento, tudo que estava roubando a sua fé, todo desânimo, toda incredulidade, toda dúvida, tudo isso deixa o seu coração. Oh Espírito Santo de Deus, eu creio nisso, que nesse exato momento o Senhor está passando as águas purificadoras do Espírito, removendo agora do seu coração, removendo toda dúvida de se Deus é bom desse tanto, se realmente Ele é tão bom assim. As águas do Espírito correm poderosamente, removendo todo entulho do seu coração. Não importa o que passou, não importa aquilo que estava entulhando, não importa aquilo que estava represando o mover de Deus na sua vida, as águas do Espírito passam, e toda mágoa, todo ressentimento, toda incredulidade, toda dor, todo trauma, tudo que estava roubando a sua alegria, tudo que estava roubando o seu descanso, tudo que estava colocando você paralisado, as águas do Espírito fluem no seu coração, e você é liberado para avançar, você é liberado para desfrutar, você é liberado para apropriar, você é liberado para receber. Oh Espírito Santo de Deus, na medida que eu estou ministrando, eu sinto isso claramente no meu espírito, essas águas do Espírito vindo e lavando o seu coração, lavando a sua mente, lavando os seus pensamentos, e você vai recebendo renovo, esperança, alegria, paz, fé, convicção, poder do alto, poder do alto, poder do alto, para viver, para se alegrar com a vida, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, vai colocando para fora, vai inspirando. Oh Espírito Santo de Deus. Oh, rocotolobossuri, etere, balabassore, ketere, balabas. Oh, rabalabassuri, etere, balabassore. Oh, Senhor. Feche seus olhos, eu sinto uma clareza no meu espírito. Alguns de vocês hoje vão receber essa visão celestial. Assentado com Cristo nas regiões celestes, a sua perspectiva é essa, olhando as coisas lá do alto, e tudo aquilo que estava diante de você, que era um gigante, que era uma impossibilidade, que era algo impossível, vai diminuindo de tamanho, porque você está subindo, você está crescendo em fé, está subindo para regiões celestiais, está subindo com asas como águia, e todo cansaço, todo medo, toda dúvida está ficando pequeno agora, está ficando pequeno. Tudo que passou, tudo que ficou para trás, assim como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo tanto que você já fez, esquecendo o que erraram contra você, esquecendo os erros que você cometeu, esquecendo, você prossegue para o alto, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E as coisas agora estão pequenininhas. Você mudou a perspectiva,
Você está no lugar de descanso. Na presença dEle não tem pavor, não tem pânico, não tem medo, não tem ansiedade. Na presença dEle não tem mágoa, não tem dúvidas, não tem nada que rouba a clareza da sua justiça. Na presença dEle não tem condenação. Você olha para os olhos dEle agora, Ele está aí, você está sentado do lado dEle, e você olha agora pelos olhos da fé, você olha nos olhos dEle, você não vê condenação, você não vê repreensão por causa dos seus erros. Pelo contrário, você vê o quanto Ele já justificou, já pagou, está tudo quitado, e você recebeu pela fé essa justiça. Mas junto com ela você recebeu aquilo que aqueles que reinam em vida têm: justiça, paz e alegria. Porque aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, e esse é o reino dos céus para nós hoje: justiça, paz e alegria. Oh, oh, meu irmão, enquanto eu ainda vou ministrando, eu vou só finalizar o esboço ainda, algumas coisas que eu não posso deixar de falar. Mas eu quero esse ambiente. Quero que você vá orando em línguas, vai recebendo, de baixinho, baixinho. Vai orando em línguas, vai orando em línguas, enquanto você vai recebendo a palavra, vai permanecendo em espírito. Oh, querido, e lá, a palavra do Senhor nos faz uma exortação muito séria lá em Hebreus capítulo 4. Primeira coisa é que você tem que ter o temor de não descansar. O temor de não entrar no descanso próximo. A Bíblia fala o tempo todo, muitas vezes, para você não temer, não temer. E o perfeito amor lança fora todo medo. E essa é a vontade de Deus, que você viva uma vida totalmente sem medo. Mas tem uma coisa que é Ele que manda você temer. É Ele que diz: tem uma coisa que você tem que temer. É o temor de não entrar no descanso próximo. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 1 a 4, que fala o que? Temamos, tenha medo, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Tenha medo de ser esse, tenha medo de ser esse que falhou em descansar. É o único medo que a Bíblia está falando para você ter. Tenha temor disso. Não é medo no aspecto de ficar tremendo de medo. Tem um temor, um zelo, uma preocupação diante de Deus, de toda vez você falar: ô Senhor, não permita que eu seja esse que está ansioso por causa de uma prova, por causa de um curso, por causa de um emprego, por causa de uma dívida, por causa de uma pessoa, por causa da opinião de alguém. Não permita que nada, nem espada, nem angústia, nem dinheiro, nem poderes, nem principado, nada me tire do seu amor, da sua presença, me tire do seu descanso. Esse é o temor. E aí continua falando: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Você recebeu as boas novas do Evangelho, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé. Aqueles que não descansam receberam a palavra do Evangelho, mas para essas pessoas não teve proveito. Por quê? Porque não veio acompanhado de fé. Você está aqui, você está recebendo a palavra, adiciona a fé, descansa, entrega nas mãos do Senhor. Não importa a circunstância, não importa o tamanho do problema, coloca nas mãos dEle, entrega, descansa, confia no Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Entrega os seus caminhos para Ele, Ele vai endireitar as suas veredas. E aí o texto continua falando: naqueles que ouviram, nós porém, aqui está falando de mim, de você, em nome de Jesus. Vamos ler junto? Nós porém, que cremos. O que acontece com quem crê?
entramos no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Fé está sendo adicionada no seu coração hoje, para que você creia ainda mais do que você já creu até hoje. Mais, se já teve uma época na sua vida que você creu mais do que você está crendo hoje, Deus está adicionando fé no seu coração para que você creia mais do que a época que você mais creu, para que você aproprie mais do que em qualquer momento da sua vida você já apropriou, para que você viva milagres maiores do que qualquer momento da sua história você já tenha vivido, porque você é esse que creu, e você que creu, entra no descanso. E aí o texto finaliza falando: conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, falando justamente do povo que não creu na bondade dele. O que Deus jurou? Não entrarão no descanso. Aqui o descanso é Canaã, não entrarão em Canaã. Embora certamente, olha agora que sério isso, embora certamente as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim diz no tocante ao sétimo dia. Ou seja, Deus concluiu as obras até o sexto, e no sétimo dia descansou. Descansou. Só que a Bíblia não conta o que acontece no oitavo dia. Ela não está enumerando. E aí no oitavo dia, a Bíblia para de descrever no sétimo. Então tem a revelação disso agora em nome de Jesus. Tudo mais que acontece depois de Deus ter estabelecido que começou o sétimo dia, continua sendo o sétimo dia. Tudo mais continua sendo no descanso. Ele concluiu todas as coisas. Concluiu, tudo foi concluído desde a fundação do mundo. Quando Ele criou todas as coisas e começou o sétimo dia, tudo de lá para cá é o sétimo dia. Qual foi o maior escândalo dos fariseus contra Jesus? Ele curava no sábado. No dia do descanso ele trabalhava fazendo milagres, e o perseguiram por causa disso, mataram ele por causa disso. E qual foi a afirmação dele? Ele falou: eu sou o sábado, eu sou o descanso, eu que vos falo, eu sou. Por quê? Porque Ele é o verbo vivo de Deus que estava lá desde a fundação do mundo. E a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Aquele primeiro Cordeiro sacrificado depois que o homem pecou já aponta para Cristo. É Cristo pagando, começando o plano de redenção na cruz. É mais uma vez o Cordeiro que foi morto. Em Isaías 54 fala como um renovo foi subindo perante o Senhor, foi sacrificado, se entregou, quitando todo escrito de dívida. E você está aqui hoje para receber de graça, tudo que Ele pagou por você. A única coisa que você precisa é crer. Mas aqui a palavra está falando de mim, de você. Nós que cremos, já entramos no descanso. Posso ouvir um amém? Quero que você fique de pé agora. A equipe de louvor pode subir. Presta atenção, passa para mim para o segundo ponto já. O segundo, avança aí. Segundo, a bênção do descanso. No Salmo 23, a primeira coisa que o Senhor faz é nos levar para repousar em pastos verdejantes e descansar junto das águas tranquilas. Como que é o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia minha alma junto a águas de descanso. Enquanto é Ele conduzindo a nossa vida, para onde que Ele nos leva? Pastos verdejantes e águas de descanso. Em algum momento enlouquecido, a gente vai lá, pega a nossa vida de volta das mãos dEle e quer tomar decisões, fazer na força do nosso braço. Aí nessa hora, onde que a gente se enfia? Lá no vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda assim a sua vara e o seu cajado me consolam. Sua vara, a vara do pastor. Lembra que estava falando que Ele é o pastor? O Senhor é o meu pastor. A vara do pastor é um cajado com a ponta torta. E aí essa ponta serve para quê? Para ir lá e pegar a ovelha pelo pescoço, trazer de volta para perto.
ainda que você tenha ido zanzar por onde não deveria, o Senhor vai lá com a sua vara e traz você para perto. E ainda que você foi para muito longe, se necessário for, o próprio Cristo deixa bem claro o que Ele faz: deixa 99 aqui e vai buscar. Traz nos ombros, restaura a posição. E como que vai viver? No descanso. Aleluia. Próximo. Já o terceiro ponto, passa lá, porque eu já falei do Salmo 23. Vou finalizar falando isso. O trabalho que você faz tem que ser um trabalho no descanso, porque é assim que Cristo trabalha. Próximo. 1 Reis capítulo 5, versículo 4 e 5. Porém a mim o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Olha que testemunho poderoso. Aqui é Salomão, assumiu a nação, foi governar. E olha o testemunho dele. Meu pai foi homem de guerra. Davi reinou sobre a nação por 40 anos. Teve guerra todos os anos. Só que quando ele assumiu o reino, o Senhor falou para ele: pode pedir o que você quiser. E olha que interessante, o que ele pediu? A Bíblia diz que ele pediu sabedoria e conhecimento. Olha agora, tem uma revelação por trás aqui que não estava no esboço. O Senhor vira para Salomão e fala: você podia ter me pedido riquezas, bens, honra e a morte dos seus inimigos. Mas porque você não pediu riqueza, bens, honra e a morte dos seus inimigos, mas pediu sabedoria e conhecimento, eu vou te dar então sabedoria e conhecimento, e junto com ela vou te dar riqueza, bens e honra. Aí você pode falar: uai, por que Deus não deu também a morte dos inimigos, que Deus falou que Ele poderia ter pedido? Muito simples. Quando você crê, depende do Senhor e recebe dele a sabedoria plena, você descobre que no final você não tem inimigo para ser vencido. O que rouba o descanso da sua vida é você ficar o tempo todo imaginando como que você vai vencer os inimigos, como que você vai vencer o pecado, como que você vai vencer o diabo, como que você vai vencer o concorrente, como que você vai vencer alguém que se levantou contra você, como que você vai vencer quem te tratou mal, como que você vai ser um vencedor para ter uma recompensa diante de Deus. É o tempo todo você querendo vencer. Mas quando você recebe sabedoria do alto, você descobre que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Já é um rei, porque ele constituístes reis e sacerdotes. Você já foi feito assim. Toda obra já está consumada, tudo já foi finalizado. E aí você recebe dele o descanso para reinar e governar. E aí aqui Salomão fala: porém a mim o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma, pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho, que porém teu lugar no teu trono, esse edificará a minha casa. Agora vai para o último slide, último versículo que eu quero ler para você. Mateus capítulo 11, versículo 28. Aqui é Jesus falando o seguinte: você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está triste? Você está abatido? Está desanimado? Está com medo? Está com dúvida? Está com incredulidade? Está ansioso? Está preocupado? O que é que você está? Vinde a mim. Vinde a mim. Não vai para outro lugar não. Vem para cá, vem para mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviarei. Importante te falar, essa palavra aliviarei aqui, ela fala de expirar. Eu vou ajudar você pôr para fora, tirar de dentro de você tudo que está aí roubando a sua paz e a sua alegria. Vou te dar alívio pleno, total e absoluto. E aí ele fala: toma sobre vós o meu jugo. O jugo aqui é porque todo mestre da palavra tinha um ensino. O tipo de ensino que cada um tinha
era chamado de jugo, porque era o que você ia carregar por toda a sua vida. Jugo é aquela madeira que os bois colocam nas costas, é amarrado para poder arrastar um carro de boi. O jugo. Então todos os mestres, cada um tinha o seu jugo, que era o tipo de ensino. Aqueles que ensinam a lei, cumprir mandamentos para poder ser abençoado, o jugo deles é pesado. Você não consegue, você fica abatido, desanimado, porque você vê o tanto que você não consegue. Mas Jesus está falando: vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Você vai receber o meu ensino. O meu ensino é leve, é suave. Sabe por quê? Porque não depende de você carregar. Eu carrego por você. E te levo no colo, te levo nos braços. E você recebe tudo de graça. Só porque você é amado. E ele fala: e aprende de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o que você vai achar? Descanso para a vossa alma. Você sabe, a alma é onde está a mente, os pensamentos, a vontade e as emoções. E Jesus está falando: vem para mim, vem para mim. Vou restaurar sua alma, seus pensamentos, suas vontades, suas emoções. Você vai descansar, você vai deitar e logo pegar no sono. Você vai se alegrar, você vai sonhar. Os sonhos são restaurados, todo entulho é removido, porque as águas do Espírito vêm sobre você, removendo todo entulho. E agora eu quero que você feche seus olhos, e você vai ser honesto, sincero, sem reputação, sem preocupação do que vão imaginar. Você vai rasgar o seu coração diante do Senhor agora. Rasga o seu coração diante dele agora. Pede para ele. Se você está precisando desse alívio, desse suspiro, desse descanso, rasga o coração diante dele agora. Por um instante, enquanto eles ministram a canção, vai orando, vai orando. Oh.